Nessa terceira parte da aula de geometria analítica, nós vamos falar um pouquinho sobre a equação de uma reta, certo? Então, a gente vai falar sobre a reta. Lembre que a gente já falou sobre reta lá em função afim, a ideia é a mesma, a diferença é que a gente vai apresentar uma outra forma de a gente ver a equação de uma reta. Então, primeiramente, a gente vai falar da equação geral da reta. Equação geral da reta, certo? O que a gente precisa para definir uma reta? Para definir uma reta, a gente precisa de dois pontos distintos, não é isso? Dois pontos distintos. Então, vamos pensar na seguinte situação. A gente tem lá plano cartesiano, ortogonal, e temos dois pontos distintos nesse plano cartesiano ortogonal. Que é só um esboço, ok? Então, tem um ponto A e um ponto B. Ponto A tem coordenada XA, coordenada YA, e o ponto B, coordenada XB e YB. Esses dois pontos definem uma reta, certo? Então, a gente tem uma reta que passa por eles. Reta R. Posso pegar um ponto genérico sobre essa reta. Ponto P genérico. Genérico quer dizer que ele vai ter coordenadas x e y. Posso substituir o x e o y desde que esse ponto pertença à minha reta R. Gente, o que eu posso dizer sobre esses três pontos? Se eles estão sobre a mesma reta, eles estão alinhados. O que a gente viu na aula anterior lá de alinhamento de três pontos? Se três pontos estão alinhados, quando eu fizer o determinico, aquele processo mais rápido para o determinante, esse determinico tem que ser igual a zero, não é isso? Com base, desse cálculo aqui, a gente vai obter uma equação que a gente vai chamar de equação geral da reta, que a gente vai definir ela como ax mais by mais c igual a zero. O a, o b e o c serão números resultantes desse determinante e o x e o y serão do ponto genérico, que é variável, certo? Então, vamos fazer um exemplo. É bem fácil, olha só. Eu quero determinar a equação geral da reta que passa pelos pontos 1 e 3 e pelo ponto menos 2 e 5. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai montar um determinico com o ponto 1, 3, menos 2 e 5 e um ponto genérico xy. 1 e 3. Esse ponto genérico, gente, a gente pode depois substituir o x e y e verificar se um ponto pertence ou não à reta, tá? E lembrem, se esses pontos estiverem alinhados, o determinante tem que ser zero. Ok? Vamos lá. Para a esquerda, multiplicando. Troco o sinal, vai ficar mais 6. Troco o sinal, menos 5. Troco o sinal, menos y. Para a direita. 5. Menos 2y e 3x. Agora, a gente soma tudo e monta a equação geral da reta. Olha só, x com x. Menos 5x com mais 3x, menos 2x. Menos 2y com menos y, menos 3y. 6 com 5, mais 11. Essa é a equação geral. Geralmente, a gente não deixa o x negativo. Você pode multiplicar tudo por menos 1. Você vai obter essa equação aqui. Essa é a equação geral da reta que passa pelo ponto 1, 3, menos 2 e 5. E como que a gente verifica se um ponto pertence ou não à reta? Como que a gente verifica se um ponto pertence ou se o ponto não pertence à reta R? Olha lá, a gente substitui as coordenadas do ponto na equação da reta. Se a igualdade for satisfeita, pertence, se não, não, certo? Então, vamos usar como exemplo
a nossa equação da reta R ali. Então, tem uma reta que é definida por essa equação. Quero verificar se o ponto 1 de coordenada 4 e 1 pertence à reta e se o ponto 2 de coordenada menos 3 e 1 pertence à reta. Ok? Então, vamos lá. Substituindo. Sempre x primeiro e y é a segunda coordenada. X e y. Substituindo aqui, ó. 2 vezes 4 mais 3 vezes 1 menos 11. Quanto que dá? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1 é 3, menos 11. 8 mais 3, 11, menos 11 deu 0. Se a igualdade é satisfeita, é porque esse ponto 1 pertence à reta R. Entenderam, então, que esse x e esse y é um ponto genérico. Como eu quero montar uma equação, eu vou ter que ter esse x e y. O x e o y são as minhas variáveis aí da equação, certo? Aqui, verificando se esse ponto pertence à reta. 2 vezes menos 3, mais 3 vezes 1, menos 11. 2 vezes menos 3, menos 6. 3 vezes 1 é 3, menos 11. Resolvendo isso, a gente vai ter menos 14, deu diferente de zero. Então, o ponto 2 não pertence à reta, está fora da reta, ok? Então, para verificar se um ponto pertence ou não a uma reta, basta substituir as suas coordenadas no lugar do x e do y e verificar se a igualdade é satisfeita. Outra equação importante é a equação reduzida da reta. Gente, a equação reduzida consiste em isolar y. A gente deixa o y sozinho para o lado esquerdo. Isolar y. Lá em função afim, quando a gente monta a lei de formação da função, a gente deixa sempre o y sozinho do lado esquerdo. Aquela fórmula lá, aquela lei de formação, está na forma de equação reduzida da reta, tá? Então, olha só. A gente tem que a fórmula geral da reta é ax mais by mais c igual a zero. Vamos isolar o y. O que a gente vai ter? Passa o ax negativo, passa o c negativo e o b dividindo. Ele vai dividir tudo ou a gente pode escrever assim, separado. Normalmente, a gente vai escrever a equação reduzida da reta da forma mx mais n. O m é resultado desse menos a sobre b e o n resultado de menos c sobre b, tá? Lá em função afim, a gente escreve da forma ax mais b. Mas como a e b a gente já utiliza na equação geral, a gente vai usar mn. Lembrem que o m, o valor que acompanha o x, é o coeficiente angular. E o valor aqui sozinho é o coeficiente linear. Mesma coisa que lá de função afim. A diferença é que em vez de chamar de a e b, eu estou chamando de me, certo? O coeficiente angular tem a ver com o ângulo da reta, que a gente já vai relembrar, e o coeficiente linear com o valor que corta o eixo y. No exemplo anterior que a gente tinha feito, olha só, a gente tinha essa equação geral. Quero encontrar a equação reduzida dessa equação geral. Basta isolar o y. Então, vou passar 2x negativo e menos 11 positivo. E depois o 3 dividindo. Divide tanto menos 2 como 11. Essa seria a equação reduzida da reta. Coeficiente angular, menos 2 terços. Coeficiente linear, 11 terços. Ok? E outra coisa que a gente vai tentar relembrar aqui é aquela questão do coeficiente angular como taxa de variação, como a tangente do ângulo, certo? Vamos relembrar então. Olha lá. Tem lá o sistema cartesiano ortogonal. Temos uma reta, certo? Temos dois pontos dessa reta conhecidos. Então, temos o ponto A
ponto B. E aqui a gente tem o ângulo que a reta faz, né, com o eixo X. Vou chamar de ângulo alfa. Galera, vamos lembrar então. Olha só, eu posso fechar um triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo é semelhante a esse triângulo grandão. Então, esse ângulo alfa é o mesmo que tem aqui, o ângulo alfa. Essa medida aqui, ó, vai ser a diferença de YB menos YA. E a base do triângulo vai ser XB menos XA. Se a gente olhar aqui para o triângulo retângulo, o ângulo está aqui, ó. Esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Quando a gente calcula a tangente do ângulo alfa, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Então, pessoal, quando eu calculo a tangente de alfa, eu posso obter a tangente de alfa por YB menos YA, XB menos XA. A gente pode falar isso como sendo um ΔY sobre um ΔX, ok? Calcular a tangente desse ângulo ou calcular ΔY sobre ΔX, ambos, né, é o valor do M, do coeficiente angular. Esse M aqui, certo? Então, por exemplo, se fala lá que uma reta forma 45 graus com o eixo X. Se o alfa é 45 graus, tangente de 45 é 1. Então, quer dizer que o coeficiente angular dessa reta, o M, é 1. Esse valor aqui, ó, vale 1, certo? Ou, se por acaso, igual no primeiro exemplo que a gente deu lá, eu dei 2 pontos no primeiro exemplo, certo? Eu queria uma reta que passasse pelos pontos 1 e 3, vocês podem voltar ao vídeo depois, e menos 2 e 5, certo? Eu quero achar o coeficiente angular dessa reta. Basta fazer ΔY sobre ΔX. Olha só, y menos y, 5 menos 3, menos 2, menos 1. Vai ficar 2 sobre menos 3, o m, coloco menos para a fração inteira, menos 2 terços. Observem aqui, ó, qual que era o m? Menos 2 terços. Eu usei os 2 pontos que eu peguei lá no exemplo da equação geral e achei o coeficiente angular. E quando eu olho para o y isolado, olha lá o coeficiente angular. Isso é bem interessante destacar, tá? Quando um exercício pedir o coeficiente angular ou linear, sempre isola o y. Quem está na frente do x é o coeficiente angular e quem está sozinho é o coeficiente linear, ok? E com essa ideia aqui, a gente consegue estabelecer mais uma forma de escrever a equação da reta, que vai ser a equação fundamental da reta. Então, agora a gente vai ver a equação fundamental da reta. A gente pode escrever a equação fundamental da seguinte forma: y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Gente, o x e o y são as letras lá do ponto genérico da minha fórmula. O m é o coeficiente angular, que a gente já viu como encontra. E o x0 e y0 vai ser um ponto da minha reta. Então, para determinar a equação da reta, agora eu vou precisar do m e de um ponto. M ponto. Se eu tiver o coeficiente angular e um ponto, vai ser suficiente para determinar a reta. Ou melhor, se eu tiver o ângulo e um ponto. Então, olha, para a gente definir uma reta, a gente precisa de 2 pontos distintos ou do ângulo de inclinação dela com o eixo x e um ponto apenas. Com isso, a gente também consegue determinar a equação de uma reta, certo? Vamos fazer um exemplo. Vou pegar o primeiro exemplo que a gente tinha feito. Então, eu tinha dado o ponto 1 e 3 e o ponto menos 2 e 5.
Eu quero determinar a equação fundamental da reta, utilizando o coeficiente angular e um ponto. O coeficiente angular eu acabei de calcular, não sei se vocês lembram, eu fiz o m para esses dois pontos, tinha dado menos 2/3. Então, agora vem para a fórmula, a gente chama essa fórmula do ioiô mexicho. Ioiô mexicho, tá? Olha só, o y vai ficar y mesmo. O y0 escolhe um dos pontos, vou escolher esse. Esse vai ser meu x0, esse meu y0. Se você escolher o outro, gente, vai dar no mesmo, no final a equação é a mesma. Então, vou colocar o 3, certo? Ok. Igual, o m vai ser menos 2/3, que a gente já calculou anteriormente. X é x mesmo e o x0 vai ser 1. Então, o que eu preciso na equação fundamental? Do coeficiente angular, ou do ângulo, que daí eu calculo a tangente do ângulo e acho o coeficiente angular, e de um ponto, tá? Aqui eu peguei os dois pontos lá do primeiro exemplo, mas eu precisava só de um ponto. Vou passar esse 3 multiplicando, vai ficar 3y menos 9. Vou distribuir esse 2, menos 2x mais 2. Passar tudo para o mesmo lado, 2x mais 3y menos 11. Volta o vídeo, dá uma olhadinha lá na equação que a gente montou. No primeiro exemplo, é exatamente a mesma. Então, aqui vocês aprenderam 3 formas de definir uma equação de uma reta. Vocês aprenderam através de 2 pontos pelo determiníco, passa tudo para o mesmo lado e deixa igual a zero, que é a equação geral, que seria essa daqui. A gente aprendeu isolando o y, não vou fazer aqui de novo, só vou colocar a resposta, que seria a equação reduzida. Lembre que na equação reduzida esse carinha é coeficiente angular, esse carinha é coeficiente linear. E aprendemos agora a equação fundamental, que a gente precisa de um ponto e do coeficiente angular. Essa daqui é a equação fundamental. Quando a gente desenvolve, a gente obtém a equação geral. Quando a gente isola o y, a gente obtém a equação reduzida. E a última equação que a gente vai ver vai ser a equação segmentária. Então, olha só, a equação segmentária a gente obtém ela da seguinte forma. Você vai ter uma reta e você vai conhecer os pontos que cortam o eixo x e o eixo y. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Vou chamar de P e Q. A equação segmentária, basta a gente montar assim, ó. X sobre o valor que corta o eixo x, mais y sobre o valor que corta o eixo y, igual a 1. Essa é a equação segmentária. Exemplo. Vamos montar a equação segmentária para a equação geral, a primeira que a gente fez, essa daqui, ó. 2x mais 3y menos 11 igual a 0. Vamos montar a equação segmentária. Passo 11 para a direita. E olhem que aqui sempre tem que ser 1, então a gente vai ter que dividir tudo por 11. Vai ficar 2x sobre 11 mais 3y sobre 11 igual a 1. Para ficar assim, x e y em cima, a gente vai inverter aqui. A gente vai fazer assim, ó. X dividido por... Como que fica 2 sobre 11? Vai ser 11 sobre 2. Conseguem entender isso? Ó, se eu divido x por 11 sobre 2, como que eu faço divisão de fração? Repito o x e multiplico pelo inverso da segunda, não é isso? Olha lá, 2x sobre 11, volta para o que tinha anteriormente. Aqui vai ficar y, 11 sobre 3, igual a 1. Essa é a equação segmentária desse primeiro exemplo que a gente fez no início da aula, certo? Como assim? O que a gente interpreta agora? Se a gente fosse desenhar no plano cartesiano ortogonal, a nossa reta está cortando o eixo x em 11 sobre 2, que é 5,5, e o eixo y em 11 sobre 3, que é 3, alguma coisa aí. 3,66666. Essa seria a nossa reta. Tem outras formas de a gente determinar esses pontos aqui? Sim, gente. Observem o seguinte. Esse valor, o coeficiente linear, é sempre o valor que corta o eixo y. Sempre. Lembrem lá de função afim. Então, ó, o eixo y, 11 sobre 3, que é esse valor que está embaixo do y, que seria o nosso Q.
valor que corta o eixo y. E o valor que corta o eixo x, lembrem de função afim, que é o zero da função. É quando a gente pega a fórmula na forma reduzida e iguala a zero. Se a gente resolver isso, a gente vai achar 11 sobre 2. Passo menos 11 sobre 3 para o outro lado, corto 3, vai ficar assim, ó. Menos com menos é mais e passo 2 dividindo. Você vai achar esse ponto que é o zero da função afim, ok? Então, coeficiente linear é sempre o valor que corta o eixo y. Se você montar na forma segmentária, quem está embaixo de x é o valor que corta o eixo x, quem está embaixo do y é o valor que corta o eixo y, ok? Na próxima aula, a gente vai falar aí das posições entre duas retas, como que eu verifico que elas são paralelas, perpendiculares, concorrentes e tudo mais.